primavera, te amo. Olá, minha querida, tudo bem? É primavera, não é mesmo? E eu tô como? Tô aqui com um super casaco, né? Você tá vendo? Essa semana, inclusive, fez 9 graus. E a gente tá pensando assim, né? Poxa, primavera, que legal, né? Estamos saindo do inverno português, calor, vamos poder aproveitar o sol. Só que não, estamos de quarentena e com frio. Então, assim, nem tudo é como nós planejamos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Como lidar com situações extremas que fugiram do nosso controle. Se você é uma daquelas pessoas que adora ter tudo controladinho, tudo sob controle, tudo planejado, esse vídeo é para você. Agora, se você é uma pessoa que está um pouco apavorada com a situação atual, até não se preocupa tanto em planejar, esse vídeo também é para você. Então segue comigo, mas primeiro todas aquelas recomendaçõezinhas básicas do YouTube, que agora no mês de abril a gente vai fazer coisinhas diferentes aqui no canal, né? Então olha só, antes que você esqueça, tá? Eu sei que você esquece se você não fizer isso agora. Se você ainda não se inscrever no canal, se inscreve aqui abaixo e ativa um sininho que tem do lado. Sempre que eu postar um vídeo novo, agora no mês de abril, você vai ser avisada, tá bom? Então, sempre que tiver conteúdo aqui, você vai ser avisada. Ativa o sininho e dá aquele likezinho, senão você sai antes de acabar o vídeo e esquece de dar like. E o YouTube não fica sabendo se você gostou do vídeo ou não. Eu quero ver seu corpo livre, leve e solto. Então olha lá, esse vídeo eu quis gravar hoje, por quê? Primeiro porque eu decidi, né, que agora no mês de abril não vou conseguir dar conta de vir aqui ao vivo com você toda segunda-feira às 19 horas. Te peço desculpas por isso, se você gostava de assistir minhas lives, mas eu vou estar aqui presente, mesmo assim, gravando todos os vídeos, gravando todas as semanas um vídeo novo para você. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre essa situação que a gente tá, mas não, calma, não vou falar de tristeza, nem de quantos contaminados, nem como é que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser depois. Não, na verdade eu venho aqui para trazer algumas dicas e algumas soluções para você lidar não só com esse problema, porque problema a gente sempre vai ter na nossa vidinha, não é mesmo? Né, minha querida? A gente sempre vai ter problema. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre problemas ou situações adversas é que elas vão sempre existir na nossa vida. Esses dias alguém falou assim para mim: Miriam, existe alguma coisa que você ainda quer na sua vida ou você é totalmente feliz e não tem problemas? Gente, nem a Xuxa, com certeza, é uma pessoa que vive sem problemas, né? E eu acredito, sinceramente, que nós estamos aqui nessa vida para aprender a lidar com nossos problemas e aprender como sair dessas situações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, não é mesmo? Então, olha só. Sempre que a gente tem um problema, a primeira coisa que temos que pensar nessas situações extremas é que nós não somos o nosso problema, né? Então, você não é essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Provavelmente, se você está aí ansiosa, você está preocupada, talvez você está pensando assim, eu sou muito ansiosa, eu sou muito preocupada. Não, você está nesse momento se sentindo assim, mas isso vai passar. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter sempre em mente. E outra questão é que as coisas, elas só têm o significado que nós damos para ela. Um pouco filosófico, e tem um monte de gente falando a palavra ressignificar, ressignificar a nossa dor, ressignificar, e nada mais é, né? Assim, muitas pessoas já falavam isso de um jeito diferente, né? Agora tá todo mundo usando essa palavra bonita, ressignificar. Por quê? Porque se você olhar para um problema e pensar assim, meu Deus, que vai ser do futuro e agora? Acabou o mundo, vai acabar o mundo, nós vamos morrer, tá tudo errado e o governo não fez nada, e o Bolsonaro, e o... né? É um significado que você dá para essa situação. E se você olhar para essa situação e pensar assim, bom,
Eu não posso fazer nada mediante acabar com esse vírus, não é bem que a gente queria. Mas então, qual que é o significado que eu vou dar para ele? Eu posso olhar para esse problemão que está aqui na minha frente, mesmo que você não esteja só pensando nessa situação de pandemia, né? Eu vou olhar para isso aqui e vou aprender. O que eu posso aprender com isso aqui? Né? Então, eu sempre quis organizar a minha casa, eu não tinha tempo, então eu vou fazer isso agora, eu vou usar esse tempo para me autoconhecer. Eu sempre quis me autoconhecer, então é a hora de me autoconhecer. Então, dá um significado positivo para o problema, né? Esse problema veio para mim para eu aprender o quê? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso sair melhor do que eu entrei nessa situação? Então, essa é a primeira dica. O problema, né? O problema é o significado, dá o significado que você dá para o seu problema. Então, as coisas só têm o significado que você dá para elas, ok? Essa é a primeira dica. E a dica número 2, deixa eu colar aqui no meu caderno. Lembrei. Sabe quando a gente entra numa situação e a gente só consegue olhar para o problema, para a situação, né? Então, por exemplo, assim, eu só consigo ver coronavírus na minha frente. Coronavírus, né? Se a gente sair dessa situação e olhar para ela com uma ótica do tipo assim, como que eu, se tivesse me olhando de fora, gostaria que eu reagisse? Ou como que eu, olhando de fora, veria uma solução para essa situação? Eu sei que quando a gente está no meio do problema, você está pensando assim, meu Deus, daqui a pouco eu vou perder meu emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? E eu não posso mais ver minha avó, e como é que vai ser? Quanto tempo eu vou levar para ver minha mãe? E eu não posso viajar? Não, sai do problema e pensa, como que eu gostaria de me ver, né? Me assistir reagindo a essa situação. Se você tem filhos, talvez você comece a ser, como eu gostaria que os meus filhos me vissem reagindo a essa situação. E aí você encarna aquele papel. Primeiro você vai ter que ser um pouco atriz, mas depois você vai fazer parte daquilo. E a outra questão, né, tudo bem, como eu gostaria de solucionar esse problema. Né? Porque às vezes quando você está no meio do problema, você não vê a solução. Então, quando você sai dele, você pensa, quais são as soluções possíveis para ele? E aí você para de pensar no problema, você começa a olhar para soluções. E aí seu cérebro começa a pensar em soluções. Quem sabe se eu aprender a vender minhas coisas online. Ou que se eu tenho um monte de gente me procurando agora nesse momento, falando sobre isso. Miriam, eu sempre quis vender minhas coisas online, agora é a hora. Me ajuda? Você me ajuda? Então, existem várias oportunidades que estão surgindo nessa situação e cabe a você olhar para ela como uma oportunidade. Então é muito mais fácil você sair do problema se você não ficar só focando no problema. E terceira e última coisa é que tudo que você foca aumenta. Então não foca no problema. Sai um pouco das redes sociais, falando agora só de pandemia, né? Mas isso serve para tudo. Sai um pouco das redes sociais, se atualiza, sei lá, de 2 em 2 dias, bota a sua mente em outras coisas, põe a sua energia em outras coisas, porque tudo que você foca aumenta. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um super beijo, espero que você curta essa nova modalidade no canal aqui no mês de abril. Compartilha com quem precisa de uma ajuda para lidar com situações periclitantes. Beijinho para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.